pessoal, então a gente vai falar hoje sobre um cara que ficou muito conhecido aí no final do século XIX, principalmente no começo do século XX, ah, conhecido como Grigori Rasputin, né? Sendo que Rasputin não era o seu nome, né? Rasputin é um apelido em russo que quer dizer o depravado, né? E esse cara, ele ficou conhecido pela sua proximidade com a família imperial russa, né? Com o Nicolau II, com o czar Nicolau II, com a czarina Alexandra, né? Por causa da doença do filho deles, né? Um menino de 5 anos, que sofria de hemofilia, né? Hemofilia, para vocês terem uma ideia, é uma doença que se você tem um hematoma, se você bater, machucar essa região, você pode sangrar e sangrar até a morte, né? Então, a família imperial russa, principalmente por meio da czarina Alexandra, ficou sabendo que andava por São Petersburgo, nessa região, um cara, tá, que se dizia lá um homem de Deus, né? Um curador, alguém que era um mago, um bruxo, que as pessoas não sabiam definir exatamente quem ele era, né? E sabendo disso, então, ele foi convidado aí, até por intermédio de algumas mulheres da família imperial russa, a comparecer, então, aos aposentos lá do menino, né? E então o que acontece? Esse cidadão ele tinha um forte poder de indução, de influência sobre as pessoas, de hipnose. Não se sabe bem o que ele fazia, né? Como é que era a atuação dele sobre as pessoas, né? Mas vocês podem ver pelo olhar dele que era um olhar extremamente poderoso, forte, né? Que é amedrontador até às vezes, né? Então isso fazia com que ele pudesse hipnotizar ou, sei lá, influenciar a mente das pessoas de alguma forma. O fato é que ele acalmou esse menino, né? Dizem que baixou a pressão dele, né? E como baixava a pressão, estancava também a hemorragia, né? E isso fez com que ele ficasse praticamente muito próximo, né? Da família imperial e protegido principalmente pela czarina Alexandra, né? Esposa do Nicolau II, né? Isso veio a chamar a atenção de toda a nobreza russa, né? Que fazia de tudo para obter também a proximidade com esse cidadão, para que houvessem curas, para que fossem protegidos também por ele. Bom, Rasputin, ele adquiriu esse nome lá, né, que quer dizer o depravado, né, através da sua adolescência. E quando ele tentou ser religioso, né, ele tentou ser católico, ortodoxo e coisa e tal, mas a rigidez, né, da ortodoxia católica, né, dessa religião, fez com que ele procurasse algo mais libertino, algo que fosse mais próximo aí da sua personalidade, né? E ele encontra então uma seita chamada Klist, né? E essa seita ela prega a devassidão, ela prega que você tem que ter grandes pecados para salvar a tua alma, e um dos pecados seria o pecado sexual, né? Que era a forma de obter a salvação, bom, sexual. Então assim, pessoal, hoje a gente ouve muito falar assim de que as mulheres, né, elas são influentes através na sociedade, através da, da sua aparência, através da forma como se relacionam aí com o poder, né, com os poderosos, né, através do sexo, através do encantamento, através da atração, né, e Rasputin, incrivelmente, vocês podem ver que ele era incrivelmente feio, né, mas ele tinha um olhar penetrante, ele tinha um olhar muito forte, indutor, né? E isso faz pensar que realmente ele hipnotizava as pessoas, ou que ele tinha essa capacidade de convencimento através do olhar, né? Ele mostrava essa força que ele tinha com as pessoas, né?
E então ele começou realmente a ser conhecido e famoso também pelas suas orgias sexuais, né, na nobreza russa, né, e coisas assim que ficaram mal para ele, inclusive foi comentado de um possível caso dele com a czarina, né, a Alessandra, e nada foi comprovado, mas ele tinha realmente a proteção dessa família imperial, né? E isso, essa influência que ele teve, né? Inclusive o poder até de influenciar em quem deveria ser ministro e quem não deveria ser ministro, né? Influenciar, inclusive, sobre opiniões, dar opiniões sobre a Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia deveria se afastar, que deveria sair, né? Porque realmente não havia condições do exército russo permanecer, né? A realidade, a pobreza, a miséria que a Rússia passava nesse momento era muito grande, né, pessoal? E também aquela forte influência que estava vindo ali, socialista já, né? Que o pessoal já estava começando a fazer uma revolução por trás, né? E o Rasputin percebendo tudo isso e também tendo como inimigos aí as, a, o, o povo britânico, né, o governo britânico, que estava percebendo a forte influência que ele fazia, que ele tinha sobre o czar, né, na tomada das decisões, inclusive com relação à guerra, fez com que ele atraísse muitos inimigos na Rússia, né, fez com que ele começasse a ser perseguido, né, com certeza posteriormente foi morto, né, por um príncipe russo por causa disso. Bom, pessoal, o Rasputin, ele realmente influenciava as pessoas, ele realmente explorava esse poder que ele tinha, né, sobre as pessoas e essa influência sobre as mulheres, né. Realmente, apesar de casado, fazia muitas orgias sexuais, né, e uma das coisas que chamava a atenção é que hoje, né, depois da morte dele, tá, dizem que ele possuía dotes sexuais fora do comum, né? Inclusive tem uma exposição aí na Rússia onde um colecionador, né, teria encontrado, não sei, eu acho que está na França atualmente, o pênis do Rasputin, né, que teria sido encontrado por uma senhora, né, e que teria vendido depois aí a um colecionador, né, e que dizem que de forma assim em repouso o pênis desse que está lá nesse museu tem 40 centímetros, pessoal, tá? Então, realmente, eu acho que ele podia influenciar bastante, né, através da orgia sexual aí, a sociedade russa, né? Ele tinha esse poder, né, esse poder sexual, esse poder de atração muito grande e exercia isso muito bem sobre as pessoas, né? Há mistérios sobre a morte dele, né? Sobre esse tal príncipe aí que tentou matá-lo e que conseguiu matá-lo, né? No começo eles teriam convidado o Rasputin para um jantar, né? Para aonde haveria a possibilidade dele seduzir, né? Dele ter mais uma mulher, né? Na sua relação aí de relacionamentos, né? De casos amorosos, tá? E ele foi convidado então para a casa dessa mulher, só que ela tinha um marido, né? Esse príncipe que na realidade matou, né? Que assassinou Rasputin. Rasputin teria sido envenenado com uma dose muito grande de cianureto, né? E que esse cianureto não fez, o cianureto de potássio não fez nenhum efeito sobre ele, né? Então, apavorado com essa possibilidade de não matá-lo, né, esse príncipe, o príncipe Félix Yusupov, né, o Félix Yusupov, ele então pega e dá um tiro no peito do Rasputin, né, e achando que tinha matado ele também, se afastou e colocou, quando voltou, né, no porão onde estava o corpo do Rasputin, o Rasputin estava vivo e inclusive reage, né? Pega ele pelo pescoço e coisa e tal, e foge, né? E depois a história é muito mal contada, muito
mal interpretada aí, diz que ele teria levado alguns tiros, inclusive um por trás na cabeça, o que não foi comprovado, né? Foi mostrado depois numa autópsia do corpo dele que ele teria levado um tiro na testa frontal, né? Muito próximo, né? De Misericórdia, tá? Ele teria sido jogado dentro de um rio, teria o seu corpo, na realidade, depois na autópsia, mostrou que ele não foi morto com a série de tiros que ele levou, né? Porque ele levou vários tiros depois desse primeiro, que não matou ele, e ele teria morrido afogado dentro desse rio e congelado, né? Então, assim, ele fica na história como um grande mago ou um grão-vizir malvado, né? Aquele cara que na realidade teve a felicidade de entrar para a família imperial, de influenciar, né, de forma muito grande essa família e governar de certa forma a Rússia, né, e com isso atrair muitos inimigos que queriam esse mesmo poder. O Rasputin teria previsto a sua morte, né, e dito que se essa sua morte não fosse uma morte por conspiradores, né, a dinastia do czar permaneceria viva por muitos anos, né? Mas se a sua morte por acaso fosse via conspiradores, né, e principalmente próximos aí à família imperial, a família imperial cairia, né, logo após, né, que não se perpetuaria essa dinastia por muito tempo. De fato, ele previu isso, né? De fato, ele foi assassinado por um príncipe russo e mais ou menos, eu acho que meses depois, tá? A família imperial russa, a família do czar, foi toda assassinada lá nos porões desse castelo aí, já pelos revolucionários socialistas, né, que estavam assumindo o poder na Rússia. Então, assim, na minha opinião, acho que Rasputin foi um grande oportunista, né? Foi um cara que soube usar, fez uma grande farra, uma grande orgia sexual, né? Com a nobreza russa, né? O poder que foi dado a ele soube usar a seu favor, né? Ele teria enriquecido muito. Ele foi sustentado principalmente pela czarina Alexandra, que via nele a salvação do seu filho, né? E com isso, a toda a nobreza russa também, que passou a ser influenciada por ele, ao ponto de maridos oferecerem as suas esposas para ele, né, em troca de cura, em troca de alguns favores junto à família do czar, né? Então, esse cara, ele realmente soube aproveitar o poder, né? Não estava preparado para o poder, né? Talvez fosse realmente muito louco, talvez fosse muito maluco, mas não podemos negar que ele conseguiu, né, entrar num lugar de poder, um lugar que raríssimas pessoas conseguiriam acessar, né? E ele consegue isso através dessa energia, né, que ele atrai sobre as pessoas, esse poder sexual que ele tinha, né, essa fala, esse olhar forte que ele tinha. Então eu posso considerar também um mago, né, porque o mago também é aquele cara que hipnotiza, que atrai, que tem magnetismo pessoal, que consegue atrair as pessoas, né. E é claro que quase todos, né, sofrem de um problema sério que é o ego, né? O ego não deixa as pessoas, as religiões também, né? Nós vemos as religiões ao longo dos tempos aí ocuparem o poder, né? E cometerem crimes bárbaros, né? E deturparem toda a sua própria filosofia, né? Sempre falo que eu acredito em Deus, mas não acredito em religiões, né? As religiões são as apropriações de Deus, né? E esse nosso amigo Grigori Rasputin, tá? Ele também se apropriou, ele teve o seu próprio Deus, ele criou o seu próprio Deus como um mago faz, né? Ele foi sozinho, né? Ele seguiu algumas filosofias, mas ele usurpou disso, né? Ele não soube
dominar o poder o fascínio que ele exercia sobre as pessoas, né, de forma positiva, né? Ele utilizou isso a seu favor, a favor dos seus desejos, dos seus prazeres mundanos, né? E também assim se aproveitou muito da influência que ele tinha, né? Fez tráfico de influências, ele ganhou muito dinheiro com isso, né? E a vaidade, com certeza, foi uma grande inimiga dele, que atraiu muitos inimigos, né? E esses inimigos que o levaram até a morte, tá, pessoal? Se inscrevam aí no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, até mais, tchau.